Olá, queridos amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Bíblia Fácil, nessa nova temporada a respeito do santuário. E como você percebeu, nós estamos aqui no pátio de um santuário que foi construído aqui nos estúdios da Novo Tempo, com 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para esta nova temporada do programa. Nós chegamos então ao nosso sexto tema, ao sexto programa sobre o santuário. Vimos semana passada o último episódio das 7 festas celebradas em Israel. E hoje vamos ter um tema muito interessante. Vamos estudar sobre o ministério de Cristo no pátio, exatamente aonde nós estamos. E a partir de hoje nós vamos começar uma jornada através do santuário. E temos a alegria de ter a companhia nessa jornada, os amigos que vieram aqui participar juntos desse estudo. Que já estamos todos com nossas Bíblias nas mãos, prontos para mais um estudo. Mas antes de começarmos, eu queria oferecer para você um lindo material que nós preparamos lá em Israel. Isso mesmo, a equipe aqui da Novo Tempo foi até Israel e nós estivemos no deserto de Timna, onde tem um santuário montado como esse aqui. E nesse santuário lá em Israel gravamos parte desse DVD que eu vou mostrar para você aqui agora. Santuário Caminho de Deus. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode mandar a sua mensagem de WhatsApp a qualquer momento, 12981001615, ou você pode acessar o nosso site na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai fazer um breve cadastro online e nós vamos mandar esse DVD para a sua casa. É um presente, você não paga nada por ele, graças ao apoio incondicional dos Anjos da Esperança. E você que é Anjo da Esperança, muito obrigado por sua ajuda. Se você não é ainda, você pode se tornar um anjo agora, inclusive. 0 operadora 12 21 27 30 30 e se torna um Anjo da Esperança, tá bem? Nós vamos começar o estudo de hoje com uma caminhada. E vamos fazer uma caminhada através do santuário. Para isso, queria convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até aqui. O tema que hoje vamos estudar, o ministério de Cristo no pátio, justamente aonde nós estamos aqui. E isto era o pátio do santuário. Então, Cristo começaria o ministério dele também passando por aqui. Nós vamos ver esse detalhe hoje. Vamos orar, doutor está me lembrando bem, nós vamos orar daqui a pouquinho. Você está lembrado que o pecado surgiu no universo com esse anjo, Lúcifer, que se rebelou contra Deus? Assim começou a história do mal em nosso universo. E este pecado chegou até nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles pecaram, começou a história do mal no planeta Terra. Agora, ainda no Jardim do Éden, foi feita uma promessa para Adão e Eva. Um dia, o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E essa serpente, ela simboliza Satanás, que será destruído quando o Messias vier. Nós já vimos aqui que essa profecia teve um cumprimento parcial na cruz. Jesus venceu Satanás, mas voltará agora para esmagar a cabeça da serpente. Na segunda vinda, o diabo será aprisionado por Jesus e 1000 anos depois será destruído. Então vimos que durante séculos o Messias foi esperado e através dos altares e posteriormente através do santuário, tudo apontava para a vinda do Messias. Em algum momento ele viria. Por isso, nós vamos a partir de hoje fazer uma jornada, a chegada do Messias a este planeta e como no seu ministério ele percorre todos os caminhos do santuário. Mas como bem lembrou nosso amigo, vamos orar para começarmos nosso estudo? Pai de amor,
Obrigado porque temos a oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito nos ajude, iluminando nossa mente e abrindo nosso coração à compreensão da Tua vontade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Para começarmos a nossa jornada, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 77. E você que está em casa, pegue sua Bíblia, Salmo 77. Vamos olhar agora para o versículo 13. E olha o que escreveu Asaf. O Salmo 77 é um salmo de Asaf. E no versículo 13, assim ele escreveu: O teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Em algumas versões da Bíblia, aparece nesse verso: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Mas a palavra hebraica usada por Asaf, ela significa não santidade, mas santuário. E ela aparece muitas outras vezes no Antigo Testamento, traduzida como santuário. A melhor tradução é: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. Agora, por que Asaf disse que o caminho de Deus é o santuário? Porque Cristo, ao vir a essa terra, ele percorreria o santuário. Vamos então ver a encarnação de Cristo. Em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo escreveu: Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, Cristo veio na plenitude dos tempos. No momento marcado da profecia, Cristo se encarnou. Quando Cristo nasce, esse é o primeiro passo que está sendo dado para a salvação ou para o cumprimento do plano salvífico do Messias. Isso quer dizer que quando Cristo se encarna e vem à terra, ele está vindo acampar entre nós. E olha o que escreveu João sobre o evento da encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra habitou em João 1,14 é a palavra grega eskenosen ou eskenosen. E esta palavra é uma palavra criada por João. Nós chamamos de um neologismo. E eskenosen não é muito bem traduzida como habitar, porque existem outras palavras para habitar. Mas a melhor tradução para João 1,14 seria: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque esta palavra é derivada da palavra tabernáculo. Ou seja, quando Jesus se encarnou, ele veio a armar a sua tenda em nosso meio. Você está lembrado que o santuário, ao ser construído por Moisés, ele estava rodeado pelas 12 tribos? Isso quer dizer que quando Cristo se encarna, ele vem para o acampamento, porque ele arma aí a sua tenda, ele vem morar entre seu povo. Se ele veio ser um de nós e morar entre nós, e se o verbo eskenosen, ou essa expressão, pode significar tabernacular, quer dizer que Jesus veio para o acampamento. E em algum momento, ele entraria para o pátio do santuário. Interessante que Deus, ao estabelecer o santuário, ele deu claras orientações da posição das tribos e da posição do santuário. Em Números capítulo 2, você encontra uma explicação clara de como as tribos deveriam ser acampadas. Eu coloquei aqui um breve resumo. O santuário tinha que ter esta posição, ou seja, a sua entrada, a entrada do santuário tinha que ficar para o leste. E por que a entrada, a porta do santuário ficava para o leste? Porque é no leste que o sol nasce.
E numa cultura onde o sol era adorado, todas as vezes que o sacerdote entrava para ministrar, e ele estava ministrando no santuário, ele estava sempre de costas para o sol. Então a porta do santuário ficava para o leste, aqui estava o norte, aqui estava o sul, e ele voltava-se para o oeste. E ao redor estavam as tribos. E aqui você encontra, ao norte você tinha a tribo de Dan, Naftali e Azer. Ao sul, Gade, Simeão e Ruben. No leste você tinha Zebulon, Judá e Isacar. E no oeste, Manassés, Efraim e Benjamim. E próximo ao santuário, você tinha a família dos Meraritas, Gersonitas e Coatitas. Quem eram estas famílias? As famílias responsáveis por desmontar e montar o santuário e por carregá-lo, enquanto se viajava 40 anos pelo deserto. Então, cada família sabia exatamente o que ia fazer. E todas essas famílias eram famílias levitas, responsáveis pelo serviço do santuário. Mas se o caminho de Deus é o santuário, Cristo, ao se encarnar, veio para o nosso acampamento. Em algum momento, ele entraria pelas portas do santuário e viria para o pátio. Por isso, a lição de hoje, o ministério de Cristo no pátio. Você está lembrado que no pátio nós tínhamos dois móveis? Nós tínhamos o altar de holocausto, que aqui foi representado, e nós temos a pia com água, esses dois móveis. Em algum momento, Jesus entraria para passar pelo pátio e aqui ministrar. E o primeiro móvel que nós podemos considerar sendo o caminho de Cristo é justamente a pia. Jesus entra no pátio e vem até a pia. Em que sentido ele faz isso? Vamos olhar então para o texto de Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Ou seja, Jesus, ao se encarnar, ele esteve no nosso acampamento. Em algum momento, ele foi para ser batizado. E com quantos anos Jesus foi batizado? O evangelista Lucas nos dá essa informação. Lucas diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, Cristo foi batizado e iniciou seu ministério com 30 anos de idade. Quer dizer que Jesus entrou no pátio do santuário com 30 anos. E aqui na pia nós temos um emblema de purificação, um símbolo do batismo de Cristo ao dar início ao seu ministério. Agora, em algum momento, Jesus sairia da pia e iria até o altar de holocausto, que nós já estudamos aqui o simbolismo também desse altar. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, uma representação do que acontecia na pia. Agora ele iria para o altar em algum momento. O altar, o que simboliza? Já vimos aqui que ele simboliza o Calvário. E o evangelista Lucas diz: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Agora, quanto tempo durou a jornada de Cristo, saindo da pia e indo para o altar de holocausto? O tempo do seu ministério, porque ele começa o seu ministério ao ser batizado e ele conclui seu ministério ao ser crucificado. Então, o ministério de Cristo no pátio passa pelo batismo, o seu ministério terrestre, até a sua crucifixão. Então fica a pergunta: quanto tempo durou
esta viagem, esta caminhada de Jesus da pia até o altar de holocausto. Há uma profecia na Bíblia, e hoje nós vamos estudá-la, que responde a essa pergunta. Vamos então abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 9, e você vai entender hoje quanto tempo duraria pela profecia o ministério de Cristo. Quanto tempo ele levaria para sair da pia, que representava o batismo, até o altar de holocausto, que representava o Calvário. Para entendermos isso, nós temos que ir agora para Daniel, capítulo 9. E eu quero convidar você que está também aqui com a gente, e você de casa, a estudarmos esta profecia extraordinária. Daniel, capítulo 9, fala a respeito de uma profecia que chamamos de 70 semanas. E olha aí para o versículo 20. Podemos ir para o versículo 24, Daniel 9, verso 24. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem está dizendo essas palavras? O anjo Gabriel. E está dizendo para quem? Para o profeta Daniel. Quem era Daniel? Um judeu cativo em Babilônia. Então o anjo disse para Daniel: Daniel, Deus vai dar para o seu povo, o povo judeu, 70 semanas de oportunidade. Caso o povo se arrependa nesse período, Deus vai manter o seu pacto com eles. Mas se o povo não se arrepender, o privilégio de nação escolhida será perdido. Agora vamos olhar então com detalhes essa profecia das 70 semanas. Nós já aprendemos aqui que em termos proféticos, um dia equivale a um ano. Se nós temos 70 semanas, eu tenho 7 vezes 70. Então, são 490 anos. Então, Deus deu em sua palavra, através do profeta, 490 anos de oportunidade para que Israel se arrependesse. Então, vamos à profecia. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 490 anos de graça para o povo. Quando é que começou a contar esse período profético? Aqui mesmo em Daniel capítulo 9, nós temos o verso 25. E o que diz o verso 25? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Você percebe que o mesmo evento que marca o início do período de 2.300 tardes e manhãs, que já estudamos aqui, também marca o período das 70 semanas de graça para o povo judeu? É o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Esse decreto foi promulgado por Artaxerxes, de acordo com Esdras capítulo 7, no ano 457 a.C. Se nós viajarmos 490 anos a partir de 457, eu vou chegar exatamente ao ano 34 de nossa era. E o que é que aconteceu no ano 34 da era cristã que marcou a rejeição de Israel como nação escolhida? O apedrejamento de um dos diáconos da igreja primitiva. Se você puder abrir a sua Bíblia agora em Atos, e olhe comigo o capítulo 7. Mantenha marcado aí Daniel 9, que nós vamos voltar a esse texto, mas olha o que diz o livro de Atos, capítulo 7. Aqui você tem
no livro de Atos, capítulo 7, Estevão perante o Sinédrio. E ele faz então o seu discurso defendendo ser Cristo, o Messias. Ao invés dos judeus aceitarem a pregação de Estevão e se arrependerem de haver rejeitado a Cristo, o que é que eles fizeram? Versos 54. Ouvindo eles isto, eles quem? O Sinédrio e as pessoas que ali estavam, enfureciam no seu coração e inflamavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam seus ouvidos, unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Você percebe que no plano de Deus não existe nenhuma falha, não existe nenhuma lacuna, ele é perfeito. Deus deu ao povo de Israel 490 anos de oportunidade. Esse período começou com a ordem de restaurar e edificar Jerusalém, 457. Se nós viajarmos no tempo 490 anos, vamos ao ano 34. E exatamente no ano 34, você tem um dos diáconos da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo, pregando a Cristo para o Sinédrio. E o que faz o Sinédrio? Tapa os ouvidos e apedrejam Estevão. Então, o apedrejamento de Estevão foi no ano 34, exatamente 490 anos depois do decreto de Artaxerxes, e assinalou o fim da aliança de Deus com Israel como nação escolhida. Qualquer israelita tem direito à salvação. Qualquer judeu pode ser salvo. Mas a aliança de Deus como nação escolhida durou até o ano 34. Só que quando Estevão é apedrejado e o privilégio da nação é perdida, ali na cena já estava quem? Saulo, que viria a se tornar o apóstolo dos gentios. Então o evangelho foi estendido aos gentios através de Paulo. Então, o evangelho que fora confiado à nação judaica até esse momento, agora pelo apedrejamento de Estevão e pela rejeição de Cristo, esse evangelho foi entregue agora aos gentios. E Deus usou Saulo para isso. Então, no plano de Deus não existem lacunas. Deus trabalha com harmonia. Agora, vamos destrinchar mais a profecia. Nós lemos aqui que após sair o decreto dominical, iriam se passar 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Lembra disso? Vamos voltar? Você que está em casa está acompanhando? Lembra do que eu falei? Olha aqui de novo para Daniel, capítulo 9. Vamos ler de novo o versículo 25. Sabe e entende desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Quem é que recebeu a plenitude do Espírito Santo ao ser batizado? A unção divina. Não é o próprio Cristo? Ele é o ungido da profecia. Então, até que Jesus se batizasse, porque ele foi ungido no seu batismo, como nós acabamos de ler, iriam se passar 7 semanas, o que nos leva ao ano 408, e depois mais 62 semanas, o que nos leva ao ano 27. 7 semanas somam 49 anos. Depois que sai o decreto, passam-se 49 anos e ficou pronta a reconstrução política de Jerusalém.
Agora passaram-se mais 62 semanas e quem é que aparece? O ungido, o príncipe. É por isso que Jesus se batizou exatamente no ano 27, no final de 69 semanas de graça que foi dada ao povo judeu. Você percebe como a profecia antecipa o que vai acontecer? No 6º século antes de Cristo, Deus revelou ao profeta Daniel de que a aliança com o seu povo duraria 490 anos, a começar com o decreto de Artaxerxes. Esses 490 anos terminaram no ano 34, com o apedrejamento de Estevão. Mas quando se passassem 7 semanas ou 49 anos, terminaria a reconstrução política de Jerusalém. E agora, quando se passassem mais 62 semanas ou 434 anos, nós chegaríamos até o ungido ao príncipe. E Jesus apareceu no Rio Jordão para ser batizado exatamente no ano 27, quando ele tinha 30 anos de idade. Então, na hora marcada na profecia, Jesus sai do acampamento e entra no pátio do santuário para ser batizado, exatamente no ano 27. Mas a profecia não para por aí. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, você vai entender quanto tempo duraria a caminhada de Jesus, do seu batismo até o Calvário. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu ter sido convidada a este programa, eu senti que tinha as mãos de Deus, né? Porém, eu estar nele agora, vivendo, vivenciando, desde o tema, né, o santuário, para mim tem algo que está me mexendo, não só fisicamente, né? Mas também está me transformando em toda a minha existência, né? Porque tem me aprofundado muito esse estudo, esse aprendizado que eu estou tendo aqui agora, em relação às visões que eu posso ter a partir de agora, em termos de atitude, né? Na presença dele, né? E isso é viver esse caminho de Cristo, o santuário. Eu estou também sentindo dentro de mim esse caminho, né? E tem sido assim maravilhoso. A minha presença aqui na Novo Tempo está sendo uma experiência extraordinária. Primeiro porque desde o momento que nós fomos convidados a participar, já foi algo muito forte, algo que nós sentimos como um propósito de Deus. Acho que nada acontece por acaso. E esse período que nós estamos passando aqui está sendo um período de reflexão, mas sobretudo de edificação espiritual. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o ministério de Cristo no pátio. Vimos até aqui que Jesus, ao se encarnar na plenitude dos tempos, ele veio morar no acampamento, por assim dizer, simbolicamente. Em algum momento, Jesus deixaria o acampamento e caminharia pelo santuário, conforme ensinou Asaf no Salmo 77, 13. Simbolicamente, Jesus entrou pelo pátio do santuário e se dirigiu à pia, porque a pia também representava o batismo. E simbolicamente ele deixaria a pia e iria até o altar de holocausto, que representa o Calvário, em algum momento para ser crucificado. Estamos estudando quanto tempo gastou Cristo nesta caminhada entre a pia e o altar de holocausto. Quanto tempo gastou Jesus? Em Daniel capítulo 9, nós estamos estudando a profecia das 70 semanas e nela nós temos exatamente quanto tempo durou essa caminhada.
Mas, se você quiser compreender mais sobre esse assunto, nós temos todo ele num DVD. É esse DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. É um presente da Novo Tempo para você. E se você quiser receber basta você entrar em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Lembre-se, ligar em horário comercial. Se você quiser agora, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica 12981001615, ou você pode acessar agora a nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Fazer um cadastro online, clicando aqui no DVD, e você então vai receber esse material na sua casa sem pagar nenhum centavo por isso. Vamos pagar até a postagem através dos correios para que esse material chegue para você, tá bem? Vimos até aqui que na profecia das 70 semanas de graça ofertada ao povo judeu, essa profecia começou no ano 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, Esdras capítulo 7. Se viajarmos os 490 anos, chegamos ao ano 34, quando Estevão foi apedrejado. Agora, o anjo Gabriel disse para Daniel: Daniel, vão se passar 7 semanas e 62 semanas até ao ungido, ao príncipe. E ungido e príncipe no livro de Daniel é o próprio Cristo. Se vão se passar 69 semanas ou 483 anos, nós chegamos ao ano 27. Então, no ano 27, Jesus foi batizado no Rio Jordão. E como nós sabemos exatamente ser o ano 27? Pela profecia e pela arqueologia. Porque a Bíblia declara que em Lucas que Jesus se batizou no 15º ano de Tibério César. E o 15º ano de Tibério César é o ano 27. Quantos anos tinha Cristo? 30 anos. Isso pode ter confundido a sua mente, né? Mas espera aí, pastor, Jesus tinha 30 anos no ano 27, que história é essa? Bom, você tem que entender que essa história de calendário cristão, antes e depois de Cristo, é uma coisa do 12º século. Até por volta do ano 1200, ninguém falava antes e depois de Cristo. Mas houve um monge chamado Dionísio Exíguo, que no 12º século quis datar o nascimento de Cristo. E ele, fazendo suas pesquisas, ele chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. Está lembrado que Roma foi fundada por 2 irmãos que, segundo a tradição, amaram numa loba, Rômulo e Remo. Então, Dionísio Exíguo chegou à conclusão de que Jesus nasceu no ano 753 da fundação de Roma. E esse ano ele marcou como sendo o ano 0, o ano do nascimento do Senhor. Aí o ano 754 da fundação de Roma foi o ano 1 da era de Cristo. O ano 755 foi o ano 2 e assim por diante. Só que posteriormente se descobriu que, ainda que o calendário dele muito ajudasse e a história ficou dividida entre antes e depois de Cristo, ele errou no seu cálculo por pelo menos uns 3 anos. Então, o que ele datou como sendo o ano 0 do nascimento de Cristo, Jesus já havia nascido com uns 3 anos antes. É por isso que no ano 27 ele já está com 30 e no ano 31, quando ele é crucificado, ele já está com 33, por causa desse erro de cálculo. Por isso, nós dissemos que Jesus se batizou no ano 27 com 30 anos. Agora vamos voltar de novo para Daniel capítulo 9. Olhe agora para o verso 27. Daniel 9, 27. Ele aqui é o Messias, o ungido, fará aliança com muitos, por quanto tempo? 1 semana. Quantos anos dá 1 semana em profecia? 7 anos. Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana, 7 anos. Mas, na metade da semana, fará cessar o sacrifício
e a oferta de manjares. Como é que Cristo deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Uma pergunta para os alunos agora. Como é que Jesus deu fim ao sistema de sacrifícios e matanças de animais no santuário? Se entregando na cruz. Porque quando ele morre, o que aconteceu com o véu que separava o santo do santíssimo? Rasgou-se de alto a baixo. Então Daniel profetizou o seguinte: ele vai ser batizado. E depois que ele for batizado, simbolicamente estamos falando da pia, ele vai fazer uma aliança, ainda com o povo judeu, por 7 anos. Por que 7 anos? Porque Jesus é batizado no ano 27 e o período de graça para a nação judaica se estenderia até o ano 34, quando só então terminaria os 490 anos de graça. Então, durante 7 anos, o Messias faria aliança. São os últimos 7 anos de graça para a nação judaica. Mas, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que ele fez entre o ano 27 e o ano 34? Jesus foi crucificado na cruz. Exatamente na metade da 70ª semana. E qual é a metade da 70ª semana? Entre o ano 27 e o ano 34. O ano 31. Jesus foi crucificado no ano 31 da nossa era. Isso quer dizer que a caminhada de Cristo, simbólica da pia até o altar de holocausto, durou exatamente 3 anos e meio, que é o período dele no seu ministério terrestre. Minha amiga, doutora, pastor, Cristiane, Jesus se entregou porque os sacrifícios nos santuários estavam corrompidos ou não tem relação? Porque, entendeu a minha pergunta? entendi. Ao longo de toda a história do santuário e do sistema de sacrifícios, houve desvirtuamento do propósito de Deus. É por isso que a história da nação de Israel é uma história de altos e baixos. Quando o rei servia a Deus, o povo servia. Quando o sumo sacerdote era uma pessoa responsável, fiel ao Senhor, a nação prosperava. Mas nós temos histórias de sumos sacerdotes que levaram o povo para a apostasia. O próprio Arão, irmão de Moisés, fez um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Então, a história da nação de Israel é uma história de altos e baixos. Mas em todo o tempo, o sistema de sacrifícios tinha o objetivo de educar o povo. Em momentos isso foi alcançado, em outros momentos isso não foi alcançado. Mas de forma imperfeita, apontava-se para o sacrifício supremo a ser realizado por Jesus Cristo. E se eu fizer uma analogia aos dias atuais, o santuário terrestre, se eu puder usar essa terminologia, seria o nosso mundo. Não seria o mundo, porque o mundo é o palco da atuação divina e o objeto do amor e o desejo de salvação. O santuário terrestre deixou de existir. O que acontece é que ele existiu prefigurando uma ação que Cristo faria. Hoje, nós temos que olhar para o santuário celestial. E nas próximas semanas, nós estamos hoje começando uma caminhada, né? Jesus sai do acampamento e simbolicamente vem para o pátio. Agora nós vamos estudar nas próximas semanas que Jesus vai sair do pátio e vai entrar no santuário. Agora, em qual santuário que ele entra? Não é o terrestre, Não, porque já é o celestial. Então, hoje há um santuário no céu, como sempre houve, mas a nossa atenção tem que ser voltada para lá, para entender exatamente o que Cristo está fazendo.
E é bom você tocar nesse assunto, doutora Cristiane, porque esse é um grande problema do mundo evangélico. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos muito bons em ir até a cruz, mas Jesus não está mais na cruz. A cruz está vazia. Jesus não está mais na sepultura, ele ressuscitou. E onde está Jesus? Ele está no santuário. Eu pergunto, o estudar o santuário e compreender o que Jesus está fazendo agora é tão importante quanto entender o que se passou há 2000 anos atrás no Calvário. Uma obra se complementa à outra. Jesus sai da cruz e vai para o santuário. Agora, se você não sabe nada de santuário, é porque o seu conhecimento está incompleto. É porque você parou na história. Cristo não parou. Para muitos, Cristo parou na cruz. Mas a palavra de Deus, em centenas de textos, mostra para nós que o ministério de Cristo continuou após a cruz. E é por isso que essa temática foi escolhida. Para mostrar para mim e para você que o santuário é um caminho que Jesus teria que percorrer. E ao deixar a cruz, já estava programado que ele iria para o santuário no céu. E entender o que está acontecendo no santuário no céu, agora, entender o que Cristo está fazendo nesse exato momento, é tão vital para a sua salvação quanto entender o Calvário. Sim. Pois não, doutora? Nós somos os protagonistas do próximo, do retorno. Do retorno de Cristo? Sim. Somos os personagens que hoje estão vivos. Nós estamos aqui vivenciando o plano da salvação. Então, nós seremos a luta do bem e do mal. Nós estamos no meio dela, envolvidos. Por isso, temos que compreender o papel do santuário. E eu volto a dizer, lembre-se que o pecado surgiu no santuário e o pecado está sendo resolvido no santuário. Agora, se o pecado é o grande mal da humanidade, como é que nós vamos sobreviver sem esse conhecimento? Como que um cristão pode alicerçar sua fé na obra de Cristo nesse exato momento, se ele não crê no santuário? Se ele não crê que Jesus está no santuário? Bom, mas nós vamos passo a passo. Então, nós estamos compreendendo hoje que essa caminhada de Cristo, uma caminhada hipotética, simbólica, melhor, uma caminhada simbólica, desde da pia, que representava o batismo, até o altar, que representava o Calvário, durou 3 anos e meio. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que você lê ali se passou em 3 anos e meio. Exatamente em 3 anos e meio. Porque esta profecia disse que ele faria aliança por 7 anos, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele morreria. Então, o ministério de Cristo durou exatamente 3 anos e meio. Márcio? Uma reflexão, então, nesse contexto do santuário terrestre, termina quando ele se entrega e inicia uma nova fase do santuário celeste. Claro. E Cristo está sentado à destra, à direita, do Pai, intercedendo por nós, que precisamos também chegar no santuário. Claro. Esse é o nosso desafio hoje. Por isso o autor de Hebreus diz o quê? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Nós temos que ir. É um convite para nós. Então, o santuário terrestre, ele foi importante na história nacional de Israel e ele teve o seu papel até que Jesus disse na cruz, está consumado. E quando aquele véu rasgou-se de alto a baixo, não havia mais santo e santíssimo. Acabou. Agora, isso é fácil para nós compreendermos hoje? Não é. Foi fácil para os discípulos? Não foi. Porque quando você vai para Atos, capítulo 3, e depois outros capítulos, você encontra os apóstolos ainda indo ao templo. A compreensão não foi de um dia para a noite.
E é por isso que o livro de Hebreus foi escrito, para mostrar que tudo aquilo era uma sombra de uma realidade maior, que é o santuário celestial. Por isso, Márcia, esse tema é tão importante, porque hoje é no santuário que tudo acontece. Falar de um Cristo que morreu há 2000 anos e ficou na cruz, não é a mensagem da Bíblia. Ele não está mais na cruz, ele está no santuário. O santuário é o fundamento da nossa fé. É lá que Cristo aplica os méritos da sua justiça conquistados no Calvário. Por isso a importância de a gente gastar tempo com esse assunto. Pastor, os ritos e as doutrinas cristãs se estabeleceram quanto tempo após Cristo? Você tem em todo o período da história as doutrinas bíblicas, né? Desde o Gênesis à doutrina. Agora, há doutrinas que foram sistematizadas depois da morte de Cristo. Mas quem melhor sistematizou doutrina é o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. E ele só se converteu pelo menos 3 anos ou 4 depois da morte de Cristo. Porque lembra, no apedrejamento de Estevão no ano 34, você ainda tem ali um Saulo. Então, Paulo se converteu vários anos depois da morte de Cristo. E a primeira epístola do Novo Testamento só foi produzida na década de 50. Então, foi no primeiro século da era cristã que a doutrina cristã começou a ser estabelecida. E a doutrina apostólica se fechou com o cânon do Novo Testamento. Certo? Isso quer dizer que quando Cristo foi crucificado, simbolizado no santuário pelo altar de holocausto, ele estava completando o seu ministério terrestre. O que ele viera a fazer no pátio, simbolicamente ao ser batizado e ao ser crucificado. Agora, ele não está mais na cruz. Ele sairia da cruz e iria para onde? Para o santuário. Nós vamos fazer esse caminho? Não hoje, semana que vem. Semana que vem a gente vai se encontrar para saber quando é que Jesus deixou o pátio e foi para o santuário. Quando é que ele entrou no primeiro compartimento, no santo? Veremos semana que vem. Na outra semana, veremos quando ele entrou no Santíssimo. Na outra semana, veremos como é que ele sai do santuário ou quando sairá. E assim vamos percorrer o caminho do santuário. Por hoje, queria que você pensasse nesse verso. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. O Calvário simbolizado pelo altar de holocausto. Cristo foi nele crucificado entre 2 cruzes. Alguém escreveu assim: no Calvário haviam 3 cruzes. Na cruz, de um lado, do ladrão que não se arrependeu, alguém morria no pecado. Do outro lado, na outra cruz, o ladrão que se arrependeu, alguém morria para o pecado. E na cruz do centro, alguém morria pelo pecado. Isso quer dizer que Jesus morreu por nossos pecados. E aquelas outras 2 cruzes representam a humanidade. Aqueles que vão aceitar e aqueles que vão rejeitar. Então eu e você estamos simbolizados nesse verso por uma cruz. Qual vai ser a sua? A que vai dizer sim para o homem do Calvário? Ou a que vai dizer não? E você é livre para isso. Deus nunca força ninguém. Nunca vai forçar você. Mas hoje, se o Espírito Santo fala com você, abra o seu coração, diga sim para Jesus. Ele quer vir morar na sua vida, salvar você.
Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. O amor de Jesus me aproximou do Pai e hoje posso entrar, adorar, me abrir, chorar. Prostro-me em reverência, em humilde adoração. Canto glória ao Senhor, Santo Deus Criador, neste templo sagrado de amor. Eu só quero estar onde estás, quero ser um santuário teu, tua glória preenche o meu coração. Santo é o teu nome, Senhor. Eu só quero estar onde estás. Teu Espírito me acalma, a tua presença me faz viver para sempre em adoração. Meu Jesus conhece o teu nome, ele vê teu coração e junto ao Pai intercede e te dá perdão. Ele conhece tuas lutas, tua vida, tua dor, mas ele olhou em teus olhos e a graça encontrou. Eu só quero estar onde estás, quero ser um santuário teu, tua glória preenche o meu coração. Santo é o teu nome, Senhor. Eu só quero estar onde estás. Teu Espírito me acalma, a tua presença me faz viver para sempre, para sempre em adoração. Obrigado, amiga. Deseja você hoje colocar sua vida nas mãos do Senhor, permitir que a influência benéfica do Espírito de Deus tome conta do seu coração. Na hora marcada na profecia, Cristo veio. Cumpriu o papel da profecia ao ser batizado, ao ser crucificado, concluiu seu ministério no pátio. Na semana que vem, nós vamos ver quando Cristo entraria no santo, nessa jornada pelo santuário. Por hoje, vamos tomar a decisão firme de conhecer mais sobre o santuário, de entender melhor a obra de Cristo e de permitir que Ele faça morada em nossa vida. Vamos orar por isso? Nosso bondoso Deus e Pai, obrigado porque na Tua agenda
não faltou nenhum compromisso. E o Senhor humildemente veio a esse mundo, viver a nossa vida, sofrer as nossas lutas, as nossas dores e nos abençoar de forma tremenda, de forma maravilhosa, com tão grande salvação. Por isso, nessa hora, queremos abrir-te o nosso coração e suplicar que o Senhor tome conta de todos nós. Aceita a nossa entrega e nos prepare a cada instante para o teu regresso. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, a gente se encontra para continuar a nossa caminhada pelo santuário. Até lá.